Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Deixa eu só focar aqui para a gente começar nossas atividades. Na verdade, resolução de exercícios, né? Tá aqui, tá dando certo. Vamos lá. Deu. Então, aqui, bom dia, né? Novamente, para quem está assistindo esses vídeos agora de manhã, quem gosta de acordar cedo, já ir estudando. Boa tarde para o pessoal que já deixa para depois do meio-dia, almoça, né? E fica tranquilinho e usa a tarde toda para ver esses vídeos e resolver as atividades. E boa noite para quem ainda tem energia, né? Que no caso vocês têm bastante energia para gastar, são jovens, né? Para estar resolvendo isso aqui durante a noite, então. Esse exercício é sobre dinâmica, né? A gente vinha vendo conteúdos até então sobre cinemática e agora a gente sai da cinemática e entra em dinâmica, né? Então, dentro de dinâmica a gente vai ver um conteúdozinho que é vetores e depois de vetores a gente vai ver força resultante, que basicamente é a mesma coisa, só que primeiro a gente precisa estar dando uma olhadinha em vetores, né, para depois estar compreendendo um pouco essas forças, tá bom? Então vamos estar resolvendo aí a questão do exercício que eu passei para vocês. São dois exercícios, eu vou estar resolvendo os dois. E vamos ver o primeiro então. Questão 1. Calcula o módulo do vetor soma de A e B em cada caso. Existe uma fórmula específica para isso, né? Vamos estar resolvendo aqui de cada caso. Vamos ver o caso A. Então, o A, a gente está vendo aqui. Vamos ver. A fórmula seria o seguinte. O vetor, vou trabalhando aqui com V, vetor resultante, vou botar R, ao quadrado, que é a fórmula, igual a vetor A ao quadrado, mais vetor B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo, né? Que fórmula é essa? Bom, essa é a fórmula que é utilizada para a gente fazer cálculo de vetores resultante quando eu tenho um ângulo de abertura diferente de 90 graus, que é o caso aqui, né? Se for 90 graus, a gente vai ver depois que a fórmula é bem mais simples. É a fórmula de Pitágoras, né? A fórmula de Pitágoras, só que acrescida de um ângulo agora, né? Por isso que eu tenho que ampliar um pouco ela. Vamos lá, então. Vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado. Quem é A? O A está sendo dado aqui, né, na questão. O A vale 3, então 3 ao quadrado. Mais B, o B está sendo dado aqui. O B é 5 raiz de 2, mais 2 vezes o A que é 3, vezes o B que é 5 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Ah, precisa decorar? Não precisa. Existe os seno e cosseno, existem os ângulos notáveis, né, que a gente está vendo, teria que ver, que seria seno, cosseno e tangente de 30 graus, seno, cosseno e tangente de 45 graus e seno e cosseno e tangente de 60 graus. Esses seriam os ângulos notáveis, onde eu teria que decorar qual é o valor desse seno, cosseno e tangente. Mas se não quiser decorar, toda a questão também vai ser dado os valores para seno e cosseno. Nesse caso aqui, a gente vai estar usando só cosseno, né? Tem questões que a gente vai estar usando seno. Quando que a gente vai estar usando? Mais para frente já vou mostrar. Mas é quando eu preciso achar justamente o vetor A e B, né, de uma resultante. Aí é o contrário, eu teria uma resultante e eu queria achar o A e o B. Aí eu vou usar o seno. Quando que eu estaria usando o seno? Quando eu teria que achar o vetor na vertical, né? Quando que eu teria que usar o cosseno? Quando eu tenho que achar o vetor na horizontal. Mas isso a gente vai ver mais para frente um pouquinho, né? Por enquanto a gente vai estar resolvendo só assim mesmo. Então,
Vamos ver aqui. Vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais... aqui é o quadrado também, desculpa. Porque, ó, b ao quadrado, b é 5 raiz de 2 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado, 25, né? E raiz de 2 ao quadrado, a gente sabe que o oposto de raiz quadrada é elevar ao quadrado. Então, isso aqui com isso daqui sai fora, né? 25 vezes 2, que ficou esse vezes esse, né? Mais 2 vezes 3 vezes 5 raiz de 2. Como 2 vezes 3 vezes 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, está todo mundo multiplicando, e depois está dividindo por 2, eu posso estar fazendo assim, ó. Esse 2 que está multiplicando todo mundo e depois divide por 2, corta, né? Se eu pego esse valor aqui, não sei qual é a resposta, mas se eu multiplico todo mundo por 2 e depois divido por 2, vai dar a mesma coisa. Então, esse com esse sai fora. Então, vamos lá. Ficou 3 vezes 5, né? Vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, correto? Vamos lá. Vetor resultante ao quadrado é igual a 9 mais 25 vezes 2 dá 50, mais 3 vezes 5 dá 15, vezes raiz quadrada de 4 dá 2. Então, vamos lá. Vetor resultante ao quadrado igual. Poderia estar somando aqui já, né? 9 mais 50. Mas, vou fazer aqui, ó. 9 mais 50 mais 15 vezes 2, que vai dar 30. Então, vamos lá. Vetor resultante ao quadrado é igual. 9 mais 50 mais 30 vai dar 89. Então, isso aqui não é a resposta ainda. Eu tenho aqui ao quadrado e passo para cá como raiz quadrada. Então, vetor resultante é igual a raiz quadrada de 89. Vetor resultante igual a raiz quadrada de 89 vai dar 9,43 centímetros. Essa é a minha alternativa A. Um pouco difícil, né? Porque eu tive que trabalhar com raiz quadrada o tempo todo e acaba dando uma confundidinha. Mas se vocês observar a regra matemática, né, que o inverso de radiciação é potenciação elimina. Se eu multiplicar um número por 2, depois dividir por 2, então é a mesma coisa, eu posso estar cortando. E raiz de 2 vezes raiz de 2, eu sei que eu tenho raiz de 4, né? Então aí depois é só extrair raiz de 4 que dá 2, e aí ficou tudo mais fácil. Beleza? Essa é a resposta para a questão A. Eu vou estar respondendo aqui a questão B agora. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho... vou fazer aqui atrás. Ó, observando que a questão B, o A vale 5, o B vale 8 e o cosseno de 120 é menos 1/2. Menos 1/2 é 0,5, né? Eu posso estar usando isso aqui, ó. 0,5 é a mesma coisa. Fica mais fácil de estar trabalhando, tá? Esse 0,5. Se não, pode trabalhar com 1/2 também tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Eu acho até que pode ser até mais fácil mesmo. Pode ser assim ou pode ser assim, ó. Vamos ver se eu consigo resolver isso aqui dentro. Vamos lá? Então, vamos ver. Aqui é a questão B. Vamos lá. Eu vou achar o vetor resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. Vetor resultante ao quadrado igual a ao quadrado. O a vale quanto? 5. 5 ao quadrado. B vale quanto? 8. 8 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 8 vezes cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos 1/2. Então, posso estar botando aqui, ó, menos 1/2. Posso não, vou botar, né? Vetor resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado vai dar 25. 8 ao quadrado vai dar
64, mas agora vocês observem que está todo mundo multiplicando por 2 e dividindo por 2. Então, esse aqui, 2, corta esse 2 aqui, ó. 5 vezes 8, 40. 40 vezes menos 1, menos 40. Então, negativo, né? Então, vamos lá. Vetor resultante ao quadrado igual. 20, fica assim, ó. 25 mais 64 menos 40. Vetor resultante ao quadrado igual a 25 mais 64 menos 40 vai dar 49. Então, vetor resultante é igual a raiz quadrada de 49. Vetor resultante é igual a raiz quadrada de 49, 7. Nesse caso, 7 centímetros, né? Esse é o vetor resultante. Ou só R, se quiser botar só R, mas como eu estou trabalhando com vetor, eu boto V, né? Então aqui é a resposta da A, aqui é a resposta da B. Se quisesse estar trabalhando só com 0,25 aqui no lugar do 1,5, também poderia estar trabalhando. Só que o que aconteceria? Eu multiplicaria tudo por 2 e depois multiplicaria 2 vezes 5 vezes 8 vezes 0,5, que daria o menos 40, né? Mesma coisa. Então vamos lá. Essa é a questão 1. Vamos ver a questão 2. Questão 2 é bem simples, né? Questão 2 aqui, ó. Qual o vetor soma de dois vetores perpendiculares entre si, cujos módulos são 6 e 8 unidades? Então, eu preciso estar... Não preciso, mas eu vou botar aqui para ver. Fazendo os dois vetores para vocês entenderem melhor, né? Ó, eles dois são perpendiculares. Os dois são perpendiculares. Perpendicular o que é? É que uma reta e outra elas têm um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, perpendicularmente entre um e outro é assim, ó. Existe um ângulo de 90 graus entre um e outro. Um vale 6, vamos dizer que esse aqui vale 6 unidades e esse aqui vale 8 unidades. Ah, e qual é que é o vertical horizontal? Não tem problemas isso. Por quê? Porque eu vou estar somando um com o outro, então não tem problema, né? Se esse aqui for o 6, esse aqui for o 8, vai dar tudo a mesma coisa. Então, eu quero saber qual é o vetor resultante. Vetor resultante, se eu quisesse medir com uma régua certinho, eu faria isso aqui, se tivesse tudo em escala, né? Ó, eu faria isso aqui. Faria isso aqui. O meu vetor resultante seria essa reta aqui, ó. Esse aqui seria o meu vetor resultante, né? Um valor maior do que 6 e maior do que 8, naturalmente. Já deu para ver que é maior do que 6 e maior do que 8. Então a resposta que eu tenho que achar aqui vai ser maior do que 6 e 8. Não a soma dos dois, né? Tem que ser um valor entre a soma dos dois e a subtração dos dois. Tem que ser um valor entre 2 e 15. Então vamos lá? Mas ainda não precisa ter essa noção, né? Se vocês querem ter essa noção, melhor, porque a coisa fica mais lógica, né? Mas se não, vamos fazer a conta. Então, o vetor soma. Aqui é o vetor resultante, né? Vetor resultante ao quadrado é igual... Agora sim eu vou usar a fórmula de Pitágoras, né? Vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Vetor resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vetor resultante ao quadrado é igual a 36 mais 64. Vetor resultante ao quadrado é igual a 100. Vetor resultante é igual, passa para cá como raiz essa potência, né? Raiz quadrada de 100. Vetor resultante é igual a 10 unidade. Não sei qual é a unidade que está sendo usada, né? Se é milímetro, centímetro, metro, não importa. Eu sei que é a unidade, então a resposta é 10 unidades. Só isso. Tá bom? Vamos para outra questão. Então, essa questão ficou bem simples, né? Por que ficou simples? Porque eu não tenho um ângulo maior ou menor que 90 graus. O ângulo é de 90 graus, porque eles são perpendiculares. Quando o ângulo é de 90 graus, eu uso só essa formulazinha de Pitágoras, né, que resume bem rapidamente a essa questão. Não precisa botar mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo.
Não precisa porque o ângulo é 90. E o ângulo de 90, né, tem o seno e cosseno, se a gente observar, vai ser 1. O cosseno de 90 é 1. Então não precisaria eu estar botando isso tudo aqui. Né? Vai dar isso tudo aqui. 1 ao quadrado é 1. Não, é 0, desculpa. O cosseno de 90 é 0. Então, 2 vezes 6 vezes 8 vezes 0. Isso tudo aqui vai dar 0. Então não alteraria nada essa resposta. Né? O cosseno de 90. Não precisaria estar fazendo aquela fórmula completa. Por isso que a gente usa só essa. Cosseno de 90 é 0. Tá bom? Então vamos lá. Para a questão 3 então, né? Observe os vetores da figura. Cada quadradinho desse tem de lado 1 centímetro. Então, logo eu chego à conclusão que o vetor A tem 6 centímetros, o vetor B tem 4, o vetor C tem 3 centímetros, o vetor D tem 4 e o vetor C tem 5 centímetros. Aí eu quero qual o módulo, a direção e o sentido do vetor R em cada caso. Então vamos ver aqui o item A. O A. Vetor resultante é igual a A mais B. Vetor resultante é igual a A vale 6 mais B que vale 1, 2, 3, 4. 4. Então o vetor resultante aqui vai ser 10 metros. Cada um vale 1 metro. Cada lado vale 1 metro. Então aqui deu 10 metros. Professor, mas é soma mesmo? Aqui é soma. Quando os vetores, a fórmula é somada, né? Mas quando os vetores estão para a mesma direção e sentido, então eu só somo. É esse mais esse. Então esse aqui pegou esse, continuou para cá, deu um vetor maior de 10 metros. A direção sempre, nesse caso aqui eu estou observando que todos estão na horizontal, então a direção é horizontal e o sentido é para direita, né? Então eu vou botar aqui para direita, né? Porque todos estão na horizontal, então a direção é horizontal e o sentido, nesse caso, é para a direita. Essa é a A, né? Vamos para o item B. Item B é D mais E. Vetor resultante é igual a D mais E. O resultante é igual. D mais E, o D vale 4, mais o E, 1, 2, 3, 4, 5, vale 5. Então, a resultante aqui é 4 mais 5, 9. 9 metros, né? 9 metros para a direita ou para a esquerda? Vamos ver. Primeira direção, aliás. A direção é horizontal, como eu já falei, né? E o sentido é para esquerda. Tá vendo? Então, para esquerda. Beleza? B. Vamos para C agora. O item C pede A mais D. Então, resultante é igual a A mais D. É o que está ali, né? A resultante é igual a vale 6, mas o D vale 4. Só que 4 é para a esquerda. Aí eu sou obrigado a botar um sinal negativo aqui, tá? Esse está para a direita, esse está para a esquerda. Então a resultante é igual a 6 menos 4. A resultante é igual a 2 metros. Ou seja, eu estou somando 6 para cá e estou tirando 4, então me sobrou só 2. Né? Eu tirei 4 daqui, ó, que é esse aqui. Tá? Então sobrou só 2. A direção é horizontal, como sempre, e o sentido é para esquerda ou para direita. Ó, se eu tenho 6 para cá e tenho 4 para lá, ainda me sobrou 2 para cá. Então é para direita. Beleza? Vou fazer a questão D agora. A D
A D é C mais D, né? Resultante é igual a C mais D. Resultante é igual. C vale 3. No caso, vale menos... Vale C e D, C e D, C e D. Os dois estão para lá. Então, eu nem preciso botar sinal nenhum. Seria C vale 3, mais D que vale 1, 2, 3, 4. Vale 4. Então, a resultante é igual a 3 mais 4, vai dar 7 metros. A direção vai ser horizontal e o sentido vai ser para... Somei esse com esse. Então, vai ser para esquerda, né? Aí, vamos lá na I. A resultante é igual C mais D mais Z. Né? C mais D mais Z. Como os três estão para a direita, para a esquerda, não vou mudar o sinal de ninguém. Resultante é igual C vale 3, D vale 4 e E vale 5. Então, a resultante é igual 3 mais 4, 7, mais 5, 12. 12 metros. A direção é horizontal e o sentido é para esquerda, né? Para esquerda. Beleza? Ficou 12 centímetros para esquerda, então. C, D, E e F agora, né? A F é resultante é igual a mais C mais D. A é para a direita, C é para a esquerda e D é para a esquerda. Então, vamos estar colocando isso aí. Ó. O resultado é igual a A vale 6, mais C é para a esquerda, então é negativo, vale menos 3, mais o D é para a esquerda, vale menos 4. Então, o resultado é igual a 6, mais com menos dá menos 3, mais com menos dá menos 4. Então, a resultante é igual. 6 menos 3 dá 4 e... Perdão, 6 menos 3 dá 3 e 3 menos 4 dá menos 1. Como eu estou falando aqui em módulo, ó, então isso aqui é módulo, né? Módulo de 1 é igual a 1. Então, a direção é horizontal, aliás, né? Sempre, né? Nesse caso aqui é sempre horizontal. E o sentido é para... Como deu menos 1, eu sei que é para a esquerda. Tá? Então, para a esquerda. Depois a esquerda por quê? Ó? Porque A vale 6. 6 para a direita, né? Mais C, que no caso C. Então, C é para cá. Tirou 3, então ficou só 3 para a direita. Agora eu tiro mais o D. O D é 4. Então, só tenho 3 para cá e tiro 4 para lá. Então, vai sobrar 1 para lá. Sobra só 1 para a esquerda. E é que nós botamos aqui, para a esquerda. Tá bom? Resolvido então a questão número 3. Vamos para a questão número 4. Calcule o módulo do vetor resultante em cada caso. Aqui tem duas questões que usamos quase a mesma forma. Né? Olha só. Calcula o módulo do vetor resultante. Eu posso estar botando vetor V ou eu posso estar botando só R, tanto faz. Né? Então eu vou botar R de resultante. A ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Estou fazendo a fórmula desse tamanho porque eu tenho um ângulo diferente de 90 graus ali, né? No caso 60. Resultante ao quadrado é igual a... O A vale 6. O B vale 10. 2 vezes o A que vale 6, vezes o B que vale 10, vezes o cosseno de
60. E cosseno... Meu Deus, estou rouco hoje. Cosseno de 60, a gente viu anteriormente ali, e cosseno de 60 é 1/2, né? Posso estar botando 0,5 ou posso estar botando 1/2, tanto faz. Resultante ao quadrado igual 6 ao quadrado 36, mais 10 ao quadrado 100, mais... Aqui, como eu estou multiplicando 2 vezes 6 vezes 10 vezes 1 e depois divido por 2, então um elimina o outro. 6 vezes 10, 60. Né? Vezes 1, 6 vezes 10 vezes 1, 60. Resultante ao quadrado é igual 36 mais 100, 136, mais 60, vai dar 196. Então, resultante, aqui não tem nada. Resultante é igual a raiz quadrada de 196. Resultante é igual. O vetor resultante, raiz quadrada de 196, vai dar 13. 13 o quê? Centímetro, né? Tá tudo em centímetro ali. Então, deu 13... Não, 13 é 169, né? É 14. 14 centímetros. 15 vai dar 225, 14, 196 e 13, 169, né? 12, 144. Então é 14. Vamos lá. Agora, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aí fica mais fácil, né? Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que não precisaria fazer isso daqui, porque cosseno de 90 vai dar 0. E 2 vezes a vezes b vezes 0 dá tudo 0. Então não preciso estar usando aqui, tá? Só uso essa daqui, ó. Resultante ao quadrado é igual a vale 7, b vale 7, b vale 7. Então a resultante ao quadrado é igual a 49 mais 49. 7 ao quadrado e 7 ao quadrado, né? O resultante ao quadrado é igual a 49 mais 49, que não deu certo, 98, né? Agora sim, a resultante é igual a raiz quadrada de 98. Resultante é igual a raiz quadrada de 98, é um valor próximo de 10, né? 9,89, arredondado, né? 9,9 ou 9,89. Beleza? Essa é a resposta. Resposta da questão A, do item A, e resposta do item B. Joia? Vamos para a próxima, então. Em cada caso, determine o vetor diferença. Agora a única diferença, né, o próprio nome já está dizendo, está aqui, da outra questão. O vetor diferença, eu não quero o vetor soma, eu quero o vetor diferença entre x e y, sabendo que x vale 5 e y vale 3. Então, o vetor diferença, eu vou botar aqui vetor resultante, né, é igual a é x e y, então x, como é o vetor diferença, então é menos, tá? Menos y. É o vetor diferença, não é o vetor soma. Vocês observar, na outra questão, eu tenho soma. Por exemplo, nessa questão 2 aqui, está dizendo assim, qual o vetor soma? Então eu vou somar. Nesse caso aqui, qual o vetor diferença? Então eu tenho que subtrair. Então, o vetor resultante é igual a x vale 5, menos y vale 3. Então, vetor resultante é igual a 2. 2 o quê? Centímetros. Entenderam? Mas não está somando, os dois não estão no mesmo lado? Então, só que é diferença agora. Esse y inverte, ele vira para lá, é diferença. Ele vira. Tá? Então sobra só 2. Se fosse dizer a direção e o sentido, seria horizontal e para a direita, né? Ainda sobra 2 para a direita. Agora o B. Vetor resultante é igual o x menos o y. Vetor resultante diferença é igual a x vale 5 menos o y, que vale menos 3. Como menos 3? Claro, se esse aqui é positivo, esse aqui só pode ser negativo.
Tá? Tem o menos que é da fórmula, porque é o vetor diferença, e tem o menos que é desse vetor que ele está no sentido contrário. Então, o vetor resultante é igual a 5, menos com menos dá mais 3. Vetor resultante aqui vai dar 8 centímetros. Claro, se eu fizesse numa situação normal, seria 5 menos 3, que daria 2. Né? Mas não é, é a diferença, então dá maior. Aqui numa situação normal seria 5 mais 3, que daria 8, mas é a diferença, então é o contrário, dá menos. Então inverteu os valores aqui, tá vendo? Porque é a diferença. Vamos para outra questão, questão 6 então. Questão 6, eu quero também o componente vetorial. Na verdade, não quero também não fizemos essa questão ainda, né? Eu quero o componente vetorial. Na verdade, o que eu quero aqui? Eu tenho já o vetor resultante, que é o A, e agora eu quero saber quem é o vetor Y e quero saber quem é o vetor X, né? Eu quero saber quem são esses. Eu tenho já esse daqui, ó, ao contrário do que eu tinha antes. Eu já tenho esse. Agora eu quero saber quanto é que vale X e quanto é que vale Y. Aqui eu vou chamar de A de Y e aqui eu vou chamar de A de X. Né? Quanto é que vale o vetor A em X, quanto é que vale o vetor A em Y. Então vamos lá. Haja visto que aqui deu 20 metros. Então, aqui tem que dar um valor menor que 20 e aqui tem que dar um valor menor ainda do que esse daqui, né? Ou seja, menor do que 20 também. Não pode dar maior do que 20 de maneira nenhuma. Então vamos lá. Calcular o item A. Vamos primeiro calcular o de x, né? A de x é igual ao valor de A vezes o cosseno do ângulo, tá? Cosseno, para cálculo do x é o cosseno. Então, o valor de A em x é igual a o A vale 20 vezes o cosseno de 60, que vale 1 meio, ou 0,5, tanto faz. 1 meio. Então, A de x é igual 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10. 10 centímetros. Então, o que eu falei para vocês? Tem que dar menor do que 20. Então, o A de x aqui, ó, já achei. Esse daqui deu 10 centímetros. E esse aqui vai dar um valor maior do que 10, né? Por que eu sei que vai dar maior do que 10? Porque o ângulo é maior do que 60. Se maior do que... maior para lá, está mais perto do x do que do y. Ou seja, se fosse 45 graus, esse valor era igual a esse. Mas como ele está maior que 45 graus, que é 45 graus é a metade de 90 graus, que é o total aqui, né? Então, como ele é um valor maior que 45, então esse valor aqui vai ser maior do que esse. Vamos lá? Aqui eu calculei o A de x. Agora vamos calcular o A em y. O vetor A em y, né? A em y é igual ao valor de A vezes, agora é o seno do ângulo. Que ângulo? 60. Então, de A de y é igual ao valor de A, que é 20, vezes o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Mas eu preciso decorar? Não precisa decorar, não. Deveria, né? Porque são os ângulos mais usados, né? A gente chama de ângulos notáveis. Mas, se não quiser usar, aqui eu não botei, mas eu vou estar sempre colocando no trabalho, na prova, eu sempre vou estar colocando o valor de tanto da raiz quadrada quanto o valor do cosseno e do seno, tá? Do respectivo ângulo. Então vamos lá. A de y é igual a 20 vezes raiz de 3 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes raiz de 3. Se quiser deixar assim, tá certo, mas eu quero a resposta. Raiz de 3, A de y é igual. Raiz de 3 eu vou estar sempre dando valor. É 1,73, tá? Então, A em y é igual a 10 vezes 1,73, vai dar 17,3 centímetros. Eu não disse para vocês? Aqui, ó, 17,3. Eu não disse que ia dar menor que 20? Tem que dar, né? Dá menor que 20 e maior do que
o vetor A. Vamos aqui para o vetor B. Perdão, para o item B. A mesma coisa, né? Eu vou calcular o A de x, né? Que seria esse vetor aqui. E vou calcular o A em y, que seria esse vetor aqui. Então, aqui é o A de x e aqui é o A de y. Bom, se aqui tem 30, aqui vai dar menor que 30 e aqui vai dar menor que 30. Agora, uma coisa é certa, esse valor aqui vai ser igual a esse, porque o ângulo é 45 graus, tá? Então, esse aqui vai ser igual a esse. Vamos lá. A de x é igual a A vezes, no caso de x aqui é o cosseno do ângulo, né? A em x é igual, o A vale 30, nesse caso agora eu estou dizendo que o A vale 30, é esse aqui, né? Esse A aqui vale 30, estou dizendo lá em cima, vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, correto? Então vamos lá. A de x é igual a 30 dividido por 2 vai dar 15 vezes raiz de 2. A de x é igual 15 vezes raiz de 2 é 1,41. A de x é igual 15 vezes 1,41 vai dar 21,21 centímetros. Raiz de 2 é 1,41 e 15 vezes 1,41 vai dar esse valor. Agora vamos calcular. Então aqui, ó, eu achei 21,21. E aqui também teria que dar o mesmo. Tem que dar o mesmo. Vamos lá. A em y é igual ao valor de A vezes o seno do ângulo. A em y é igual a vale 30 vezes o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Então, o A em y é igual a 30 dividido por 2 vai dar 15 vezes raiz de 2. A em y é igual a 15 vezes 1,41. A em y é igual a 21,21 centímetros também. Então, aqui também deu 21,21 centímetros. Observa que eu falei que tinha que dar menor do que 30 e que os dois teriam que ser igual porque o ângulo é 45 graus. Beleza? Aqui é o meu vetor resultante final, né? E eu quero decompor ele. Eu quero saber qual é o valor dele, de A, e qual é o valor de A em Y. A de X e A em Y. E está aí resolvido. Vamos embora então para a próxima. Não tem próxima. Essa era a última desse exercício, né? Mas, para quem está na dúvida em achar, como é que eu decoro seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus? Fica uma dica aqui, ó. Eu posso fazer uma tabelinha assim, ó, bem simplesinha. Ó, quer ver, ó? Vou fazer assim, ó. A tabela é bem simples. Aqui é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui é seno, cosseno e tangente. Tangente a gente não está usando aqui, né? Mas na trigonometria se usa muito. Então, eu sempre faço aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aqui é todo mundo dividido por 2 aqui, ó. A raiz vai aqui e a raiz vai aqui. A raiz vai aqui e a raiz vai aqui, né? Aqui é um pouquinho diferente, ó. Aqui é 1, aqui, raiz de 3. Então aqui eu tenho todos os ângulos notáveis. Ó, como a gente estava usando aqui, ó, o cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45.
Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, é igual. Tá vendo? Ó, cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1,5, né? Cosseno de 60, 1,5. Existe uma musiquinha, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. É a musiquinha de Natal, inclusive. Tá perto já, Natal, né? Mas, enfim, não tá perto não, né? Mas, enfim, a musiquinha, posso até cantar para vocês. Como eu sou um ísimo cantor, né? Uma loucura. Mas, brincadeiras à parte, eu posso fazer assim, ó. Cantando, né? Fica bem fácil de você gravar, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Gravou? Como eu falei que eu sou um cantor, olha, vou repetir aqui, ó. Primeiro a gente faz a tabela, né? 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Aí bota para cantar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Com a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, fechou. Fechamos até com música de Natal, né? Um abraço para vocês então e até o próximo exercício.